Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão nesta quarta-feira, que era para ser uma quarta-feira onde nós estivéssemos torcendo, por exemplo, para a confirmação da classificação do Flamengo às semifinais da Libertadores da América. Ao invés disso, a maioria dos torcedores rubro-negros vai ficar sabendo se o Fluminense passou para a semifinal da Libertadores da América, a vaga que deveria ser nossa. E por que deveria ser nossa? Porque nós temos o maior investimento, porque nós temos os melhores jogadores na teoria, porque nós temos a maior torcida, porque nós temos tudo melhor do que os caras. Mas o extracampo nem sempre é o suficiente para poder se conquistar títulos. Aliás, no Flamengo tem se provado que quase nunca é o suficiente para se ganhar títulos. Hoje, pela segunda vez consecutiva, melhor dizendo, pelo segundo dia consecutivo, Rodolfo Landim esteve no Ninho do Urubu. Ontem, ele esteve para conversar com o Jorge Sampaoli. Hoje, ele retornou ao Ninho do Urubu mais uma vez. O que será que o mandatário rubro-negro foi fazer no Ninho do Urubu? Ainda estou apurando com quem que ele conversou. De repente, ele tenha conversado com um grupo de jogadores hoje, e se o fez bem na surdina, de maneira bem discreta, porque eu ainda não consegui apurar qual foi a do Rodolfo Landim hoje no Ninho do Urubu. Mas só dele estar indo no Ninho do Urubu já mostra que ele se preocupa com o rumo do futebol do Flamengo, que ele está vendo que a situação não está bacana para o Flamengo e está tentando tomar as rédeas. E uma das maneiras de tomar as rédeas, pessoal, é fazendo com que o Flamengo tenha um diretor esportivo de futebol. Hoje, mais cedo, eu falei para vocês que o Flamengo tem interesse no Edu Gaspar, por exemplo. O Flamengo tem interesse no Paulo Autuori, que hoje está dirigindo o Cruzeiro. Tem interesse no José Boto. Só que o Rodolfo Landim queria, e eu também já falei isso para vocês, que fosse dada a preferência por um diretor esportivo brasileiro. Por quê? Porque ele queria que alguém já chegasse e já soubesse do calendário, e já soubesse como os jogadores brasileiros lidam com todo o calendário, agem na noite ou no dia a dia no Brasil. O Zé Boto, por exemplo, se chegar, ele tem a desvantagem de não conhecer o nosso calendário, não saber da nossa rotina, não saber de como que as coisas funcionam no Brasil e na América do Sul. Então o cara teria que engrenar. Apesar de ser reconhecidamente a melhor opção para o Flamengo, o Rodolfo Landim tem esse tipo aí de ressalvas que até são compreensíveis, à medida que você está querendo um resultado imediato. Só que agora, a opinião do Diogo Lemos e do resto do Conselho de Futebol do Flamengo vai pesar e muito com essa decisão de se contratar um diretor esportivo de futebol. Edu Gaspar também é muito bem avaliado, tanto por Landim quanto por toda a equipe do Conselho de Futebol do Flamengo. O Landim chegou a ter contato com o Edu Gaspar quando esteve servindo a seleção brasileira. Gosta do profissional. É um sujeito que para o Rodolfo Landim é fácil de lidar, só que tem um detalhe. O Edu Gaspar está envolvido num projeto no Arsenal. Ele gosta muito do Arsenal, foi jogador do Arsenal, é muito respeitado lá, está fazendo um trabalho reconhecido no Arsenal, e pessoas próximas ao Edu Gaspar já passaram para essa equipe que está cuidando de procurar uma nova diretoria de esportes do Flamengo, que dificilmente o Edu Gaspar sairia do Arsenal, ainda mais para assumir o Flamengo no meio da temporada do Arsenal. Então, para janeiro, é praticamente descartada a possibilidade do Edu Gaspar assumir o Flamengo. Mas o Flamengo está de olho em outros nomes também. Falei para vocês sobre o Paulo Autuori, que está ali às vias de se tornar o técnico do Cruzeiro, se é que já não virou. O Paulo Autuori, ele neste momento, ele é diretor de esportes do Cruzeiro, mas com a demissão do Pepa, pode ser que ele venha a ser, sim, o treinador até o fim do ano. O Flamengo gostaria também que o diretor esportivo de futebol ajudasse na escolha do novo treinador. Já falei para vocês que o Flamengo ainda não bateu o martelo, não escolheu ainda quem será o seu treinador. Eles gostam muito de Carlos Carvalhal, estão muito próximos de Carlos Carvalhal, estão trocando ideia com Carlos Carvalhal e tudo mais. Mas o Conselho de Futebol do Flamengo iniciou tratativas, conversas preliminares também com o treinador, que alguns gostam, outros não gostam.
que eu já mencionei aqui também. Estamos falando do técnico Tite, tá? O Flamengo já começou algumas conversas preliminares com o treinador, da mesma forma que está conversando, ou que esteve conversando com o Carlos Carvalhal, o Flamengo está conversando com o técnico Tite. Eu não sei se vocês se recordam, a época do Domenech Torrent, o Braz foi para a Europa fazer uma série de entrevistas. Entrevistou o Klinsmann, entrevistou o próprio Domenech. Desta vez, as consultas estão sendo feitas pelo pessoal do Conselho de Futebol do Flamengo, para conversar com alguns treinadores, não fazer uma entrevista, para conversar com treinadores renomados, para poder então definir quem será o treinador de 2024. Qual é o plano da diretoria rubro-negra? Vamos conversando com os nomes que nós temos. Escolhemos o diretor executivo de futebol? Ok. Vai assumir só em janeiro? Ok. Diretor executivo de futebol? Mesmo você só assumindo em janeiro, vamos conversar aqui. Eu separei esse treinador aqui. Esses treinadores aqui, eu sei que o meu grupo de elencos pode trabalhar bem com ele. Eu sei que o estilo de jogo desses caras aqui casa com meus jogadores. O que você acha? Qual a gente deve escolher? Quem deveria vir? Aí o diretor esportivo de futebol, já escolhido, bateria o martelo por qual é o treinador que o Flamengo deveria optar. Então o Flamengo hoje, ele está colhendo informações, tanto do próximo diretor executivo de futebol, quanto também do treinador. Mas o Flamengo não deve anunciar nenhum treinador antes de anunciar um diretor esportivo de futebol. Marcos Braz não gostou nem um pouquinho da tomada de decisão para um diretor esportivo, sabe? Que vai perder forças. E isso, para o objetivo do Braz, pessoal, que é de crescer politicamente, vai ter um impacto inicial que vai acabar atrapalhando ele nessa questão de se tornar deputado, de seguir com a vida política dele, né? Isso vai atrapalhá-lo no primeiro momento, sim. Mas depois, como o diretor esportivo de futebol vai ser aquele cara que faz, que conduz e que assume a responsabilidade e que o Braz só vai aparecer na hora que tiver tudo bem, mais ou menos como é hoje, né? Sem ser cobrado, o Braz poderia retomar, então, os seus projetos pessoais, aproveitando da situação que vai ocorrer no Flamengo. A ideia do Rodolfo Landim é trocar o Braz e o Spindel também. O Spindel é uma questão mais complicada, porque o Spindel tem as costas largas. O Spindel é protegido do BAP. E vamos cá pra nós, né? O Spindel, ele não faz nada demais. Ele só não pode ser o cara responsável pelo futebol do Flamengo, que é o que acontece hoje. O Spindel é o único dos caras que fica 8 horas por dia no Ninho do Urubu. A partir do momento que você tiver um diretor de esporte, o Spindel vai cuidar do que lhe diz respeito, que é o relacionamento com a CBF, o relacionamento com a Conmebol e os contratos de renovações e de novos jogadores. Mais nada. Então o Spindel nem precisa sair do Flamengo, não. Ele pode ficar na função que ele está. Ele só não pode ocupar uma função maior, que é que hoje ele está fazendo. Ele está substituindo o Marcos Braz. E a gente sabe que o Spindel tem uma frase célebre: faço minhas as palavras de fulano. Porque ele já fez isso com o Rodolfo, já fez isso com o Braz. Então, assim, ele não dá palpite. Ontem, por exemplo, enquanto o Rodolfo Landim conversava com o Sampaoli, o Bruno Spindel estava na sala ao lado. Não foi chamado para ouvir, não foi chamado para conversar. O Landim entrou e saiu sem olhar para a cara do Spindel. Por quê? Porque o Spindel não opina em nada, não apita nada. E hoje ele é o único responsável pelo departamento de futebol do Flamengo. É o único que está lá. Tendo um diretor esportivo, não haverá mais a necessidade do Spindel ser o cabeça, à frente do dia a dia do Ninho do Urubu. Agora o Braz sofre uma pressão muito grande dos apoiadores do Landim, que não fazem parte do Conselho de Futebol do Flamengo, para sair. Porque mesmo o Braz permanecendo, é entendido que ele vai continuar com as mesmas ideias retrógradas, vai continuar se impressionando com os jogadores pelo nome e não pelo que ele está desempenhando nesse momento. Muita gente diz, por exemplo, que o Cebolinha foi um erro do Braz. Eu não acho que o Cebolinha foi um erro do Braz. Todo jogador é um risco. Cebolinha já tinha jogado muita bola no Grêmio, não estava jogando nada no Benfica, mas Europa, adaptação, não adaptou. Voltando para o Brasil, lugar que ele já conhecia, tinha grande chance de dar certo. Não deu, mas eu não boto na conta dos erros do Marcos Braz, não. O Marinho, apesar de eu também querer o Marinho, só que eu não sou vice-presidente de futebol do Flamengo, foi um erro do Marcos Braz.
Muita gente fala que o Marinho foi o Babo que trouxe nada. O Braz sempre quis trazer o Marinho pro Flamengo, sempre tentou e não conseguiu. Na primeira investida que conseguiu, ele trouxe. Aí o Marinho, sim, se tivesse feito um estudo mais profundo de idade, de como tá decaindo e tal, teriam percebido que o Marinho não serviria. O Vidal, a mesmíssima coisa. Mas, enfim, contratação de jogadores são sempre muito risco, né? Que se corre, que pode dar certo, pode dar errado. O Messi pode dar errado em algum lugar. Difícil, mas pode. Agora, treinadores, não. Treinadores está tudo na conta do Marcos Braz, porque o cara simplesmente não olha o estilo de jogo do treinador com o elenco que ele mesmo compra. A questão de não termos um psicólogo esportivo. Nós nunca falamos do psicólogo do divã, do jogador deitar e falar da vida pessoal dele. Não, nós estamos falando do psicólogo esportivo, que ajuda os jogadores a suportar pressão, que faz atividade diariamente com o grupo de jogadores. Esse psicólogo também é culpa do Marcos Braz. Então, assim, as pessoas querem uma mente mais arejada no comando do futebol do Flamengo. O Landim ainda é reticente, ainda avalia o quanto ele pode perder com a saída do Marcos Braz, porque no Flamengo é assim, gente. Tudo é avaliado. Quanto que eu posso perder? O que pode acontecer? Nas outras eleições, como é que as coisas acontecem? Será que o Braz saindo vai para a oposição? Vai ser leal a nós? Eu ofereço um outro cargo para ele? O que eu faço? Então, essa é a discussão do Marcos Braz, tá, pessoal? O que não vai ter discussão mesmo é a questão do Marcelinho Carioca. Eu denunciei ele aqui ontem para vocês. Vocês fizeram de tudo e deu certo. A denúncia chegou na diretoria do Flamengo que vai processar o jogador, tá? A CBF ainda estuda o que vai fazer, mas o Flamengo já está certo e vai processar Marcelinho Carioca. Ah, Fabrício, mas ele conseguiu os 15 minutos de fama, a multa que ele vai ter que pagar é pequenininha, foi bom pro canal dele, não interessa. O nome do Flamengo nunca pode estar no lixo. Se o Marcelinho vai se beneficiar de um processo que ele vai tomar, porque o que vai gerar de multa para ele é pequenininho, ele paga facinho, é outros 500. O que não pode é o Marcelinho botar o pé no ninho do urubu. O Marcelinho tem que ser considerado persona não grata. Ele não pode entrar na Gávea, ele não pode entrar em camarote do Flamengo, ele nunca pode ser convidado pelo Flamengo e quando a torcida vê tem que hostilizar. Mas não é bater não, hein, gente? Pelo amor de Deus, sabe da minha índole, né? Não é bater não, é hostilizar. É vaiar, é xingar, é não dar ibope pros programas que ele estiver. Viu o Marcelinho na televisão? Desliga a TV, velho. Desliga a TV. Escreve pra TV repudiando, xinga, mas não dá ibope pra ele. Agora, ele tinha que ser processado e tinha que ser denunciado, sim. Esse cara não fez certo com o Flamengo. Nação, estamos aí a 2 dias do encerramento da janela de transferência na maior parte do mundo. E, como sempre, nós não tivemos propostas oficiais pelo Pedro. Muita falação, muito diz que me diz, mas preto no branco, nada. Não chegou nada pra diretoria rubro-negra e provavelmente não chegará. Pedro deve ficar no Flamengo. Já o Nicolás de la Cruz sofreu muitas, mas muitas intervenções do mundo árabe e ele se manteve firme porque quer jogar no Mengão Queridão. Então, a diretoria rubro-negra vai poder aguardar o Nicolás de la Cruz para negociar no final do ano. A diretoria do River Plate já sabe que não vai ter como segurar o atleta e o atleta já pediu para ser negociado com o Flamengo. E Zé Vini, é só o Flamengo não marcar bobeira e contratar o cara. Nação, essas foram as principais notícias que eu tinha para trazer para vocês hoje. Tô morrendo de dor de garganta, tô com febre de novo, dessa vez alérgica. Os caras estão pintando o nosso prédio aqui e eles estão pintando o nosso andar desde ontem. Então o bicho tá pegando pro meu lado, olha meu olho como é que tá vermelho, ó. Só que hoje não é derrame não, é alergia mesmo. Eu tô fazendo o vídeo todinho sem respirar para não ficar puxando né, o nariz, mas enfim, não sei se eu vou dar conta de fazer hoje o Jornal VVP. Eu vou fazer de tudo para conseguir, mas se eu não conseguir, vocês já sabem, é a crise alérgica. Valeu? Tamo juntos? Qualquer novidade que pintar, eu trago pra vocês. E não esqueçam de dar moral pra nós lá no Jornal O Dia, tá? Nós estamos bombando, a nossa coluna tá bombando lá. Todo dia é notícia mais lida em cima de notícia mais lida. Ninguém bate a gente no dia. Conto com a confiança e com a fidelidade de vocês aqui e lá. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.